Quantas vezes nós cantamos músicas e não percebemos o que nós cantamos? Às vezes a gente é tão acostumado, automatizado em cantar coisas sem prestar atenção. Calma, eu sei que você está com o corpo cansado, mas calma que você já senta. Calma. Entenda bem, você está dizendo, você está declarando, isso não é uma música, isso é um grito de guerra para quem precisa. Você está dizendo: vinde curar. Curar o quê? Curar a vida, a alma, o coração ferido, curar traumas, curar doenças. Olha o que você está cantando. Vinde curar o diagnóstico que o médico te deu. Vinde curar doenças. Vinde curar, meu irmão, significa um grito de guerra para aqueles que saíram da tua casa determinados: eu não volto sem receber a minha cura, a minha libertação. Eu não volto para a minha casa de sacola vazia. Amém, Jesus, glórias a ti. É determinar. Vinde o quê? Curar. E a próxima, vinde Libertar. libertar do quê? Libertar de vícios, libertar de pecados, libertar de opressões malignas, libertar de investimento que Satanás, eu sei que o diabo, ele tem investido no teu casamento, ele tem investido na tua vida, ele tem investido na tua fé, mas declare hoje nesse lugar, nessa gospel mira, nessa profecia do avivamento, que ele não terá mais poder na tua vida. Quando você chegar na tua casa e você colocar o teu primeiro pé, declare: eu e minha casa, a partir de hoje, serviremos ao Senhor. Comece a declarar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história, que eu quero ver Satanás ele se levantar mais sobre a tua história. Comece a declarar libertação. Comece a declarar palavras de libertação. Comece a declarar aquilo que está preso, aquilo que você não consegue dar passos, aquilo que você ainda está amarrado, aquilo que você ainda está com grilhões presos na tua vida. Comece a declarar. Comece a declarar como um grito de guerra: eu declaro a libertação sobre a minha casa, eu declaro a libertação sobre a minha vida, eu declaro a libertação sobre a minha história, eu declaro sobre tudo aquilo que está preso, que no nome, na autoridade poderosa de Jesus, não estará mais preso. Jesus, libera, Senhor, sobre nós hoje. Só se for da tua vontade, Pai. Que o Senhor libere sobre nós um batismo de amor nesse momento, Pai. A tua igreja, Pai, precisa de um quebrantamento na alma, Senhor. Pai, que haja um derramamento sobre este lugar genuíno. Que haja, Pai, um derramamento genuíno da tua presença. Mas só se for da tua vontade, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta homens e mulheres da pornografia. Liberta homens e mulheres, Senhor Jesus, de pecados escondidos da mentira. Liberta, Senhor, homens e mulheres que estão aqui aprisionados em vícios escondidos. Ao mesmo tempo que o Senhor liberta, o Senhor já preenche, Pai. Ao mesmo tempo que o Senhor liberta, o Senhor já preenche. Ao mesmo tempo que o Senhor vai libertando, o Senhor vai preenchendo. Ao mesmo tempo que o Senhor vai dando liberdade deste pecado, ao mesmo tempo que o Senhor vai dando liberdade, Pai, nós queremos ser purificados para andar no profético, para caminhar no profético. Por isso, Pai, vem de libertar. Agora vem curar, Pai. Vem curar. Vem curar doenças físicas.
Vem curar doenças da alma, Senhor. Meu Pai. Toda raiz do câncer, toda raiz maligna, Senhor, de toda e qualquer doença. Oh, Papai, se for da Tua vontade, Pai, mas só se for da Tua vontade, que o Senhor derrame um bálsamo de cura sobre essa igreja, Pai. Fala assim para ele: eu libero sobre a tua vida agora uma palavra de bênção. Comece a liberar a bênção nesse lugar. Libere palavras na vida desse irmão. Dá um abraço demorado, gente. Abraço sem vergonha não vale. Abraço demorado. Isso. Libera um abraço nesse irmão. Libera uma palavra de cura, uma palavra de libertação sobre a vida dele. Glória a Deus. Isso. Pode ir sentando no seu lugar. Glória a Deus. Bom dia. Ih, gente, a gente está no velório. Então cutuca o irmão do lado aí para ver se ele está vivo. Dá um beliscão nele aí, vê se ele está vivo. Bom dia. Aê, bom dia assim, responde com vida. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Rafael Lima. Eu sou missionário de uma comunidade católica chamada Ruach Adonai, o sopro do Espírito Santo. A palavra Ruach ou Ruach, observa que para eu falar Ruach, eu tenho que puxar o R e eu tenho que forçar o ar dos pulmões. Ruach. A Ruach é o hálito divino, é o sopro da vida. Nesse tempo, Deus ele tem me dado, não porque eu mereço, mas Ele tem nos dado nesse tempo uma graça de levar vida através da oração. E eu queria, meu irmão, que você não prestasse atenção em nada que está à sua volta, nem com esse irmão que está aí do teu lado. Vai fazer calor agora vai baixar um demônio chamado demônio da desidratação. Vai te dar vontade de ir no banheiro, vai te dar piriri. Você vai pensar na panela que está lá em casa, no que o marido está fazendo, no que o filho está fazendo. Meu irmão, se concentra e se liga no mistério. Desliga de quem está passando em volta, desliga de quem está andando, porque eu creio que você entrou nesse lugar. Você veio nessa experiência, nessa profecia do avivamento, para ter uma experiência com Deus, amém ou não? Eu creio que foi. Não saia desse portão para fora com a sua botija e com essa sacola vazia. Você pode ter até entrado aqui sem ter tido uma experiência com Jesus. Você pode ter entrado aqui cheio de traumas, cheio de palavras de condenação. Você pode ter até entrado aqui desmotivado, triste, de cabeça baixa. Você pode ter entrado aqui pensado até essa semana em tirar a tua própria vida, mas em nome de Jesus, você está proibido de sair daquele portão para fora da forma que você entrou aqui. Porque sobre esse lugar existe uma graça que eu tenho certeza que o Senhor ele vai derramar sobre a sua vida. Eu tenho 43 anos, apesar de não parecer. Todo mundo acha que eu tenho 28, mas eu tenho 43 anos. Eu tenho 20 anos no ministério de pregação. Eu sou de São Paulo, capital. Lá eu sou da diocese de Campo Limpo. Lá eu faço parte também de uma comunidade e da renovação. Lá eu sou formador do ministério de pregação. E o tema dessa pregação hoje é forte, gente. Eu creio que Deus
Ele irá falar profundamente com você. O tema dessa pregação é a forja, permanecer no processo até que a promessa se cumpra. Entenda bem, a forja, permanecer no processo até que a promessa se cumpra. Eu quero que, por gentileza, você abra a sua Bíblia lá no livro de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 2. O profeta Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. Se você abrir em Mateus, voltar uma página, é o livro do profeta Malaquias. Vai no livro de Mateus, no Evangelho, volta uma página, lá está o livro do profeta Malaquias. Malaquias, ele é considerado, você vai achando, eu vou falando aqui um pouquinho do profeta. Malaquias, ele é considerado um profeta menor. Ele está dentro de um bloco, dentro da Bíblia, que nós chamamos de profetas menores. Não porque ele é pequeno e porque sua profecia não tem poder, pelo contrário, é porque a Bíblia, ela é dividida em alguns blocos, e principalmente no livro dos profetas, ele é considerado profeta menor, porque no seu livro contém menos do que o profeta Isaías. Por exemplo, o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías é um livro extenso, é um livro grande, é considerado um profeta maior, porque ele escreveu mais dentro do seu texto. E o profeta Malaquias porque o seu texto é um pouquinho menor. Entenda bem uma coisa, Deus, ele sempre vai levantar um profeta em tempos de crise. Deus, ele sempre vai levantar um tempo profético na vida de quem entende o mover profético. Aqui no período de Jerusalém, o povo estava vivendo um pós-exílio, sem identidade, com crise, na reconstrução do templo. Deus, ele sempre vai levantar, grava isso, eu vou repetir. Deus, ele sempre vai levantar um profeta em tempos de crise. Quem é o profeta? O profeta é aquele que vai trazer a palavra de confronto. O profeta é aquele que vai trazer também uma palavra de conforto para o sofrimento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Talvez você entrou aqui precisando de uma palavra profética, porque você não aguenta mais sofrer, porque você não aguenta mais passar por julgamentos, por crises, por desertos. Ei, sabe de uma coisa? Para todo deserto Deus prepara um oásis. Para todo deserto Deus, ele prepara um tempo no qual para nós bebermos águas abundantes. Talvez você chegou aqui com aquele sentimento: porque Deus não me escuta, porque eu oro, as minhas orações não são atendidas, porque eu sinto esse vazio na alma, esse vazio dentro do meu coração. Deus, ele trouxe a profecia do avivamento aqui para Guaspamira, em Minas Gerais, Belo Horizonte, para Deus ser a palavra profética, para que os pregadores que passem aqui, eles sejam uma palavra profética no meio do oásis, no meio do deserto, no meio da aridez que você está passando. Então o profeta Malaquias, ele veio nesse tempo, um tempo de aridez, um tempo de deserto, um tempo onde o povo estava distante de Deus. E entenda bem o que o profeta Malaquias, ele fala aí, capítulo 3, versículos 2, ele diz assim: quem poderá aguentar o dia da sua chegada? Observa que o profeta, ele está fazendo uma pergunta para um tempo de crise, para um tempo de dificuldade, para um tempo de provação, para um tempo onde palavras aqui, e principalmente palavras que vinham de Deus, em muitas situações elas eram rejeitadas, elas eram deixadas de lado. Quem suportará o dia
da sua chegada. E ele diz aqui, quem ficará de pé quando ele aparecer? O profeta aqui, ele faz duas perguntas: quem se manterá de pé? Quem permanecerá quando o céu se abrir, as trombetas se tocar? Quem é que vai permanecer? E observa a continuação do texto. Ele é igual ao fogo de uma fundição. Eu vou dar um ponto. Você sabe o que é o fogo de uma fundição? O fogo de uma fundição, quem trabalha com fundição, quem é ferramenteiro vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Para um ferro ser fundido, ele precisa entrar no mínimo a 1000 graus Celsius. Nós estamos aqui agora, deve estar 32 graus. Está calor, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu vim de São Paulo, para mim está terrível. Lá em São Paulo faz frio e chove, né? A gente vem para o calor, a gente acha que já está na fornalha aqui do ferramenteiro, do forjador. Mas entenda bem, para um metal entrar na forja, ele precisa ser aquecido no mínimo a 1000 graus Celsius. Menos de 1000 graus, o metal ele não fica maleável para a pressão. Então o texto está dizendo aqui, o profeta Malaquias está dizendo aqui: quem aguentará? Quem permanecerá na sua chegada? Ele é como fogo do forjador, ou seja, é um fogo que o homem não aguenta, é um fogo que o homem não suporta. A estrutura do nosso corpo não suportará o fogo que ele carrega. E o fogo dentro da Bíblia, ele serve para muitas coisas. Tem muitos elementos que nós podemos tirar do fogo da Bíblia. Um dos elementos que eu quero utilizar é a purificação. O ferramenteiro, o forjador, quando ele coloca o ferro, o metal, para esquentar, ele está deixando o metal maleável e ele está tirando as impurezas do metal. Eu não sei se Deus está falando com o teu coração agora. Eu não sei se você está entendendo esta mensagem. O profeta Malaquias, ele está dizendo aqui, meu irmão, que se você não passar pelo processo do fogo, se você não passar pelo processo da purificação, você não vai suportar, você não vai permanecer. É por isso que é difícil, é por isso que dói, é por isso que machuca, porque queima. Quem suportará o fogo do forjador? Quem suportará o fogo da purificação? O profeta Malaquias, ele está dizendo para um povo que estava distante de Deus. O profeta Malaquias, ele estava dizendo para um povo: volta, vocês vão ser queimados, vocês vão ser marcados, vocês vão ser alvejados, mas vocês vão precisar permanecer. E vamos continuar aqui. O texto continua dizendo assim: ele é igual ao fogo de uma fundição a partir de 1000 graus. O fogo aqui é quente. É igual a pataça das lavandeiras. Sabe o que é a pataça das lavandeiras? Pressão, 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 pressão. Entenda bem, profecia do avivamento: se não tiver fogo, e se não tiver pressão, 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 você não vai permanecer.
É por isso que é difícil servir. É por isso que é difícil permanecer fiel. É por isso que é difícil caminhar. É por isso que é difícil chegar até aquele lugar que foi prometido para nós. Porque nós precisaremos passar pelo fogo, e nós precisaremos passar pela prensa, nós passaremos pela esmagadura, nós passaremos, como diz o texto aqui, pela pataça, pelo esmagamento, pela pressão. Observe o que o profeta está dizendo aqui. O profeta não está aliviando para o povo, não. O profeta está dizendo que ele vai vir como fogo do fundidor, e ele está dizendo que ele vai vir como a pataça da lavandeira, trazendo pressão, te esmagando, te moendo. Se Deus falasse hoje que Ele vai te apertar, que Ele vai te moer, você ainda permaneceria fiel? Se Ele te falasse: ei, hoje eu não vou cumprir promessas, hoje eu não vou cumprir propósitos, hoje eu não vou cumprir aquilo que eu te prometeu, que eu te prometi, ou que alguém profetizou sobre a tua vida, hoje você não vai ser curado, você não vai ser liberto, hoje você só vai passar pelo fogo e pela prensa. Será que você permaneceria fiel? Será que você só veio aqui para ser curado? Será que você só veio aqui para ser liberto de um problema ou de uma crise? Ou você também veio para ser esmagado, para ser prensado, para ser purificado, para ser queimado por Ele? Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que suportam o processo alcançarão a glória de Deus, mas aqueles que ficarão e que ficam pelo caminho da fé sofrerão pior que o processo. Eu poderia dizer para você: se está doendo, aguenta. Eu poderia dizer, mas esse texto, ele vai muito além. Acompanhe o final comigo. Ele é igual ao fogo de uma fundição, ele é igual a pataça das lavandeiras. Como sentado o fundidor derrete a prata para beneficiá-la, assim ele vai apurar os filhos de Levi, refiná-los como se fossem ouro ou prata. Só depois poderão apresentar ao Senhor uma oferta como convém. Você que está com a sua Bíblia aí, dá um beijo nela. Como diz São Gregório de Nissa, toda vez que você beija a sua Bíblia, você está beijando o rosto do próprio Deus. Manifeste o seu amor com uma salva de palmas à poderosa palavra de Deus. Aplauda, aplauda com força. Manifesta o teu amor, a tua adoração a esta poderosa palavra. A palavra forja, entenda muito bem, em hebraico significa sarraf. Repete comigo: sarraf. Não, assim não, tem que fazer biquinho, gente. Vamos lá, repete comigo: sarraf. Isso, sarraf. Tem que fazer um biquinho no final, senão a palavra não sai correta. Sabe o que significa sarraf, Ministério de Música? Sarraf significa calor. Sarraf significa pressão. A palavra forja significa calor e pressão. Quando a gente traduz ela para o português, para a língua portuguesa, e entenda muito bem, a palavra forja significa calor e pressão, mas é onde o metal, ele aquecido a
até o ponto de transformação, ele se torna maleável ao forjador. Entenda bem, o metal ele precisa ser aquecido até o ponto de transformação. É por isso que às vezes a prova bate na tua porta e você desiste. É por isso que às vezes a crise bate na sua porta e você acha que é rejeição de Deus. É por isso que às vezes a crise ela só bate na sua porta. Você fala, porque Deus me abandonou. Entenda muito bem isso, meu irmão. Para nós entendermos o caminho dessa pregação de hoje, a gente precisa entender uma coisa: a forja ela não é rejeição de Deus. A forja ela é um caminho de transformação que o Senhor está preparando para a promessa que Ele tem sobre a tua vida. E para nós permanecermos firmes na promessa, nós precisamos entender uma coisa: toda promessa, para a gente chegar até ela, existe um processo. E o ser humano, ele não lida bem com o processo. O ser humano, ele quer tudo da noite para o dia. Se Deus me revelou hoje, Deus é obrigado a dar amanhã, porque se Ele não der, eu fico bravo, eu fico nervoso, eu fico irritadinho com Deus. Quem já ficou bravinho com Deus aqui? Deixa eu ver. Olha gente, sabe por quê? Entenda bem uma coisa: Deus ele é fiel para cumprir uma promessa, mas Ele é fiel para cumprir no tempo dEle. O tempo dele não é o nosso tempo. Eu sempre falo que depois que inventaram controle remoto e micro-ondas, foi a destruição do homem. Porque antigamente o homem, ele levantava, ia lá mudar o canal da televisão. Hoje em dia não, ele tem o controle. Ele vai lá e muda o canal. Antigamente as pessoas elas tinham, chegavam em casa com fome, ela tinha que pegar a panela, esquentar no fogo, pegar ali, fazer aquele mexidão e comer. Agora não, você põe no micro-ondas, você compra no mercado, é tudo fácil pra gente, é tudo facilitado. Nós estamos vivendo uma geração do fácil, uma geração do estalar o dedo. Precisa acontecer, e se não acontecer, a culpa é de Deus. É Deus que prometeu e ainda não cumpriu. Não, meu irmão, existe um processo. E o processo para que aquilo que Deus prometeu se cumpra, existe um caminho. E é no caminho que Ele vai te forjar, é no caminho que Ele vai te prensar, é no caminho que Ele vai te esmagar, é no caminho que Ele vai te aquecer, é no caminho que Ele vai te esquentar, é no caminho que Ele vai te transformar. Entenda bem uma coisa: tem bênçãos que se você receber e se você não for transformado, você nem dá valor a ela. Tem graças que você pede a Deus, que se sua mentalidade não for transformada antes, você recebe e você nem liga, você acha que foi você que conquistou. Tem um amigo meu que ele pediu um carro para o Senhor, fez novena, padre, fez dezena, fez milhar, fez toda a simpatia que você imagina. Senhor, me dá um carro, parece alguns aqui, olha, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Aí ele falou uma coisa que Deus não gosta de ouvir. Ele disse assim: Senhor, se o Senhor me der um carro, todo dia eu vou para a igreja e vou dar carona para o meu povo. Padre, o que ele fez? Recebeu o carro. Tem 10 anos que Deus está esperando ele na igreja, nunca mais ele voltou na igreja. Será que já aconteceu com alguns aqui? De receber uma graça, não está preparado para aquele momento e desdenhar daquilo que Deus providenciou? É a mesma coisa, você passa no shopping, vê aquela blusa, aquela roupa bonita, você fala: nossa, eu quero. Você vai lá, compra e guarda no seu guarda-roupa. Por quê? Não serviu para você, mas serviu para os seus olhos. Entenda bem uma coisa, meu irmão: se você não entender o caminho, se você não entender o processo da forja, se você não entender porque Deus, Ele precisa te esmagar, Ele precisa te espremer, Ele precisa te espremer para sair o orgulho. Porque se Deus te der um carro, você vai humilhar as pessoas que não têm carro.
Porque se Deus te der a casa própria e você não for esmagado do teu orgulho, você vai apontar e falar: ó, olha só, gente, eu ganhei uma casa nova, ó. O ser humano é assim. Ele é abençoado e ele quer humilhar os outros. Às vezes. É por isso que Deus, ele precisa te espremer às vezes, para que saia a vaidade, para que saia o orgulho. Esses dias um irmão que canta muito, o irmão canta muito, ele canta muito. Ele chegou para mim e falou assim: Rafael, eu estou vivendo um tempo de deserto no meu ministério de música, no meu ministério. Sou músico, mas parece que eu estou cantando, nada acontece, não flui, não vai, não estou conseguindo ir, eu estou parado, eu estou estacionado. E um grande profeta, irmão, na música, um levita, um grande homem de Deus, eu olhei para ele e disse assim: irmão, você não vai ficar bravo não? Ele falou: não. Eu falei: deixa o orgulho de lado e deixa Deus se sobressair sobre o teu ministério. Deixa a vaidade. Aí ele falou aquela frase que todo mundo fala: eu não sou vaidoso. Pronto, está aí a resposta. Meses depois ele me procurou voando lá em cima: irmão, eu precisei pedir perdão para muita gente, e eu entendi que Deus queria primeiro me esmagar, que Deus queria primeiro me espremer para o meu ministério fluir. Deus talvez está falando agora para o teu ministério, você que tem um ministério. Por que você está orando e não estão acontecendo coisas? Por que você está orando e não está fluindo? Talvez você precisa Deus esmagar a vaidade, o orgulho, a soberba, o pecado escondido. Talvez você precisa deixar Deus queimar você a mais de 1000 graus, para que haja uma transformação completa, para que o metal ele seja transformado, ele seja forjado. Ele precisa passar pelo fogo. E como eu sou curioso, um dia eu fui numa ferramentaria ver como que é o processo da forja. Gente, o cara pega o metal bruto, ele põe num lugar, esquenta, ele fica vermelho. Vem uma prensa e ó, pá! Vem uma prensa e pá! E ela bate, ele tira a prensa e põe na água. Volta para o calor, prensa e põe na água. Volta para o calor, prensa e põe na água, mais de 10 vezes. E eu perguntei para o ferramenteiro: por que você faz isso? Ele disse assim: se a gente não colocar o metal, o ferro, no fogo e na água, o metal trinca. Entendeu agora? Se Deus não esquentar você, se Deus não prensar você e não encher você da água do Espírito Santo, você trinca. E tem muita gente trincada, tem muitos cristãos trincados, tão rachados, porque não entenderam que não é só ser forjado, não é só fogo. Nós estamos vivendo numa geração que pede avivamento, que clama avivamento, que pede fogo do céu, mas não caminha. Que avivamento é esse que a gente está pedindo e não transformou a nossa língua? Que avivamento é esse que a gente pede e a gente continua falando palavrão, fofocando? Que avivamento é esse que a gente quer andar nele, no profético, aleluiado, levitando, e não transformou a nossa vida? E eu te respondo: que avivamento que é? Já ouviu o termo fogo de palha? O que é o fogo de palha? É um fogo que pega, acende, mas qualquer vento apaga. Meu irmão, quem é prensado pelo Senhor, quem é moído por Ele, quem é lavado na água,
Quem é testado no fogo, quando vier a provação, ele não trinca, porque ele tem a plena certeza que quem forjou ele foi o céu. O céu está forjando você. O céu está forjando o seu caráter. O céu está forjando a sua identidade. Entenda bem uma segunda coisa. Entenda bem este princípio agora. O calor extremo, ele não te destrói, ele te molda. Sabe qual é a forma? Vou falar baixinho. Jesus. A forma que Jesus quer te colocar é a forma que Jesus formou seus discípulos. A forma que Jesus quer te colocar, o formato que Jesus quer te dar, é Ele mesmo. Então, o calor, ele serve para te transformar e para te moldar, para te fazer melhor. Sabe as inconstâncias que acontecem na sua vida? Você começa uma coisa, não vai até o final e desiste. Você começa hoje, amanhã você desanima. Você está alegre hoje, amanhã está feliz, depressivo, triste, jogado numa cama. Entenda bem uma coisa: quem é forjado pelo Espírito, não que receba algo que não passe por tribulação, que não passe por problemas, que tenha uma impecabilidade, não. Passa por crise sim, passa por provações sim, passa por momentos difíceis sim, mas quem é forjado sabe que quem levantou ele foi Jesus, não foi qualquer homem. A nossa geração, ela precisa ser forjada pelo fogo. E se nós continuarmos vivendo de avivamentos em avivamentos em avivamentos, e a nossa vida não transformar, tem algo errado. E não é no lugar, é dentro de nós. Entenda muito bem esse segundo princípio. A temperatura do processo, ela sempre vai revelar o cuidado do artista. Vou repetir. A temperatura do processo que você está vivendo, ela sempre vai revelar a assinatura do artista, Jesus. O processo que você está passando, seja ele de doença psicológica, psicossomática, seja ele de doença física ou emocional, saiba que sozinho você vai em curandeiro, você vai em outras religiões, você vai em qualquer um buscar cura ou bênção, mas quando você caminha com Jesus, você tem a plena certeza que Ele estará com você. Há um mês atrás eu estava pregando na Aliança de Misericórdia, cerco de Jericó, a igreja apinhada de gente, lotada, não cabia gente, porque falou de cura, bênção e milagre, né, padre? A igreja lota, igual o padre estava falando ontem na homilia. Falou de avivamento, filho, é gato pingado. A igreja lotada, e era um cerco de Jericó por cura e libertação. Esse tipo de fé está faltando na igreja. Escuta esse testemunho. Eu pregando sobre cura, de repente uma mulher, uma senhora, ela se levanta do meio do povo: a cura é minha, a cura é minha. Todo mundo olhou para ela, né? Achou que ela estava estranha, esquisita. A cura é minha, é para mim. Terminei a pregação, fui lá, dei um abraço nela. Ela falou assim: meu irmão, eu fui curada hoje. Detalhe, ninguém determinou, profetizou a cura dela. Ninguém disse uma palavra, eu só estava pregando ainda sobre cura, e ela tomou posse: é minha cura. Eu abracei, ela começou a chorar, e um monte de gente ficou olhando para mim, e eu fiquei meio sem entender o que estava acontecendo. Eu não era dali. O coordenador que me convidou, ele falou assim para mim, o diácono que me convidou falou assim para mim: irmão, essa irmã, aumenta um pouquinho, irmão.
Obrigado. Essa irmã, ela está em fase terminal de câncer. Entenda bem. Às vezes você está com uma unha do pé doendo, não vai para a igreja, reclama. Às vezes você está com a gripe, não sai de casa porque tem medo. O diácono falou assim para mim: irmão, essa mulher vem para a igreja todo dia. Todo dia ela ora, dizendo: não foi hoje que aconteceu a minha cura, mas vai acontecer amanhã. Eu só tinha ouvido isso em histórias, eu nunca vi isso presencial. Ele olhou para mim e falou assim: irmão, você tem noção do que essa mulher proclamou para a vida dela? Eu falei: eu não faço ideia. Ela falou: ela tem sofrido, ela foi desenganada, ela está tomando paliativos. A gente está vivendo uma geração, calma que eu chego no final. A gente está vivendo uma geração que o pregador, ele está pregando, ele está liberando palavras de Deus. A pessoa está contando quantas lâmpadas tem. A pessoa está pensando no feijão que está cozinhando em casa. A pessoa está pensando na morte da bezerra. Ela não, o corpo dela está sentado, mas a alma dela não está ali. Aquela mulher ousadamente, ela se levantou, ela declarou sobre a tua vida, sobre a vida dela mesmo: a cura é minha. Meu irmão, entenda bem, quando você se levantar e começar a declarar certas palavras sobre a tua vida, o processo vai ser menor. Só 2 pessoas entenderam. Eu vou continuar pregando só para essas 2. Ele me mandou uma mensagem tem 2 semanas. Ela voltou para tomar o remédio. O médico resolveu fazer um exame. Ela não tinha mais nada. Ela foi curada. Há 2 terças-feiras eu estava aqui em Betim. Cadê a irmã que me deu um abraço cedo? Ela está ali, está sentada ali. Ela viu. Estava pregando num grupo aqui em Betim. Nós fizemos um grande momento de cura. Entenda bem o que aconteceu. Nós fizemos um grande momento de cura. Oramos por cura e por libertação. A glória do Senhor desceu sobre aquele grupo de oração. Roberto Tanus veio um tempo atrás lá para Betim. Ele orou pela esposa de um rapaz e disse para ele, e disse para ela: Deus vai te dar um filho. Para a esposa. Entenda bem, Padre Charles Danusa, Deus nunca faz a obra pela metade. Deus é especialista em cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele nunca faz a obra pela metade. E eu estava lá no momento de oração. Deus, Ele mostrou muito claro que Ele estava curando os testículos de um homem. Eu proclamei: Deus está curando o testículo de um homem. O irmão saiu do lugar dele, ele me deu um abraço. Eu não entendi nada. Me abraçou forte. Ele falou assim: irmão, tem 10 dias que eu operei do testículo, porque o médico tentou uma última cirurgia para mim, porque eu não posso ter filhos. Entenda bem, Deus, Ele tinha dado através do Tanus uma palavra para a esposa desse rapaz. E na terça-feira que eu estava lá em Betim, Ele deu ao rapaz, ao marido dela,
que Ele estava curando a esterilidade dele. Entenda bem uma coisa. Quero olhar nos olhos de vocês. Existem coisas que só Deus vai revelar para você. Existem processos que você vai passar. Vai doer. Vai machucar. Vai te ferir. Mas Deus não vai te abandonar. Eu não sei se é a cura. Eu não sei se é uma libertação que você precisa. Ele está com você até o final. Até o final. Até o final Ele está com você. O processo não é fácil, por incrível que pareça. Agora eu vou pregar. Abra sua Bíblia aí, lá no livro do Êxodo. Só estava na introdução da pregação. Abra lá no livro do Êxodo, capítulo 37, que você vai ver a história de um homem que passou pela forja, que passou pelo processo, e dentro do processo ele viu a glória de Deus. Ele foi levantado como o rei do Egito, José. Desculpa, gente, Gênesis 37. Gênesis 37. Gênesis 37, capítulo 5. Vocês entenderam sobre o que é a forja, amém ou não? Agora entenda o que é o processo. Acharam aí? Amém o curso bíblico? Pô, só porque eu ia oferecer um curso bíblico para vocês. Acompanha aí comigo. Gênesis 37, 5. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que ficaram odiando ele ainda mais. Disseram-lhe: escutai o sonho que tive. Estávamos no campo, atando, pegando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se levantou e ficou de pé, enquanto os vossos cercaram e se prostraram diante do meu. Os irmãos disseram: será? Olha a inveja aí, gente. Será que irás mesmo reinar sobre nós e dominar-nos? E odiavam-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. O texto ele é muito grande, mas eu vou parafrasear o texto. José, ele era o penúltimo filho. Entenda muito bem isso. José, ele era o mais novo entre os seus irmãos. José, ele cuidava de ovelhas, enquanto os seus irmãos estavam no pasto, enquanto os seus irmãos estavam trabalhando, enquanto os seus irmãos estavam fazendo os serviços pesados. O pai, ele tece uma túnica para José. Entenda muito bem uma coisa. Para a tradição da época, quando o pai tecia uma túnica para o filho, significava que o pai, ele tinha algo paternal mais forte para aquele filho do que para com os outros. Ou seja, aquela túnica já tinha despertado nos seus irmãos a inveja. A inveja muitas vezes ela não começa fora, ela começa dentro. Ela começa com os irmãos de comunidade, ela começa dentro da comunidade, ela começa dentro do grupo, ela começa dentro de casa, ela começa com o marido, ela começa com os filhos, ela começa de dentro para fora. E muitas vezes foi assim na história de José. E entenda bem uma coisa: a partir daquela túnica, os irmãos já tinham inveja de José. Imagina um domingo de manhã,
todo mundo preparado ali para comer, porque o judeu ele comia um pouco mais cedo. José ele se levanta na mesa e fala: eu tive um sonho. Rubem, que era o homem mais forte, fala, sonhador. Ele conta nesse sonho que ele seria maior que os seus irmãos. Um olhou para o outro e disse: mas será que ele vai ser maior do que nós? Espera aí, não, vamos matar ele, vamos acabar com os sonhos dele. Olha o que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz assim, lá no versículo 19: disseram uns aos outros: aí vem o sonhador, vamos matá-lo e jogá-lo em uma cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos o que lhe servem os seus sonhos. Entenda bem o sonho de José até a conquista. O sonho, para ser realizado aquilo que Deus tinha prometido no coração dele, primeiro o sonho teve que passar pela cisterna. O sonho primeiro teve que passar pelo poço. Ele foi jogado num poço. Depois ele foi vendido para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Chegando naquela casa, ele foi assediado, ele foi provado, ele não aceitou a provação, ele foi preso, caiu na prisão de novo. Entenda bem, Deus prometeu que ele seria alguém que representaria naquela época Jesus lá no Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia. Entenda bem, Deus deu um sonho ao coração dele, mas para a conquista daquele sonho, ele teve que passar pela forja, ele teve que passar pela prensa. Não foi fácil na vida de José. A gente vê desenhos de José, a gente vê filmes de José, mas existe muitos José aqui que estão em buracos como uma cisterna, estão presos como uma prisão, e que precisam entender que Deus está no controle de tudo, porque aquele que prometeu é fiel para ir até o final com você. Só que você, isso, aplauda Jesus, força nas palmas aí, se é para Ele, aplauda. Entenda muito bem isso. Escreve no teu Instagram, escreve no teu caderno, escreve aonde você quiser, mas nunca se esqueça disso. O sonho, ele revela o destino. A forja prepara o sonhador. O sonho que ele teve revelou o destino, mas não deu a ele o caminho. A forja é que prepara você. Se o teu sonho ainda não foi alcançado, calma. Eu sei que é difícil em meio à prova, à tempestade, à tribulação dizer calma, mas calma, que nada passa pelo descontrole de Deus. Tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele. Calma. Se Deus, quando desse o sonho para José e dissesse para José: ó José, eu te dei um sonho, mas vai ter cisterna no meio, vai ter rejeição no meio, vai ter humilhação no meio, vai ter venda no meio, e você vai ser vendido, vai ter prisão, você vai ser preso, porque
porque vão te tentar, você vai ser preso, mas depois vão te estabelecer como o rei do Egito. Para José seria muito fácil. Deus, Ele vai dar a direção para você. Deus, Ele vai dar a presença dEle para você. Deus, Ele vai mostrar o caminho para você. Ele vai permanecer com você, mas é você que vai desbravar o caminho. Vai ter momentos, irmãos, que você vai ter que pegar teu escudo. Vai ter momentos que você vai ter que pegar a tua espada, descer pro ringue de boxe, dobrar teu joelho no chão e guerrear, lutar. Porque muitas vezes a gente quer cura, quer milagre, quer graça, mas a gente quer que seja jogado no céu, embrulhado num pacote escrito o teu nome. Infelizmente assim não vai acontecer. Entenda a história de José. Ele teve o sonho, ele passou pelo poço, pela prisão, pelo abandono, pelo julgamento, até Deus estabelecer ele como rei. Se você está sofrendo, se você está passando por crise, por processos dentro do teu casamento, calma, Deus está no controle, você só ainda não está vendo. Padre, toda promessa passa pelo teste do tempo. 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 O tempo não limita a Deus. Pode ser hoje, aqui na profecia do avivamento. Pode ser agora, no momento da oração. Mas pode ser no último dia de vida seu. Minha mãe faleceu tem 1 ano e 4 meses. Minha mãe foi uma das mulheres mais cristãs que eu já conheci. Minha mãe, ela não deixou uma grande herança. Minha mãe, ela não deixou uma grande casa, uma conta gorda, cheia. Minha mãe me deixou uma panela de fazer arroz. Uma panela vermelha, toda amassada, que ela amava fazer arroz. Todo domingo eu chegava na casa da minha mãe e estava aquela panela vermelha e o arroz feito. Arroz de mãe é bom, né? Você lembra sua mãe quando fazia arroz para você? Eu falei, mãe, me dá essa panela. Casei, falei, mãe, me dá a panela. Não. Minha mãe teve um câncer. E ela falou para mim, ó, a panela é sua. Toda vez que eu cozinho em casa, não é só a panela, não é sobre panelas, mas é sobre o que a gente vai deixar, sobre o processo que a gente vai deixar. Entenda muito bem uma coisa. Minha mãe todo dia, 3 horas da tarde, ela estava no Terço da Misericórdia, na Canção Nova. Ela foi muito acometida pelo câncer, ela ficou muito mal. 3 horas da tarde, todo dia com o terço ligado. Ela foi para o hospital, ela ficou hospitalizada. Quem ficava com ela? 3 horas da tarde, o terço. Fui a última, eu e minha tia. Nós fomos os últimos que viram a minha mãe. Ela teve uma crise, eu voltando de uma missão do Ceará. Ela teve uma crise muito forte. Ela teve uma infecção muito forte, generalizou. Ela ficou em coma. Nós somos os últimos que vimos ela, entramos na UTI.
Ela não estava se mexendo, ela não movia nada. Entenda o processo. Ela não movia nada. Orei por ela, minha tia chorando do lado, e eu orando ali, minha tia chorando. Eu falei: mãe, só a senhora sabe o que eu sofri, o que eu passei e aonde eu estou. Eu comecei a pedir o Espírito Santo, eu comecei a pedir Jesus, o batismo sobre a vida dela. E eu falei para ela: mãe, se a senhora aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu sei que você sempre aceitou, mas eu quero, em nome de Jesus, que você aceite Ele como seu Senhor e Salvador. Ela começou, ela não mexeu nada. Um rapaz que estava do lado, era uma UTI, tinha um monte de camas, de macas, de gente internadas, um monte de gente. O rapaz que estava do lado falou: ei, ela não se mexe, faz tempo, faz 2 dias. A enfermeira do lado falou: ela não se move. E eu comecei a dizer: Senhor, se o Senhor... Eu comecei a falar: mãe, se a senhora me escuta, mexe alguma coisa, mexe uma parte do teu corpo. Nada. O rapaz que estava do lado, ele começou a chorar muito, porque ele falou assim: ó, tem 2 dias que essa mulher está aí. Faz 2 dias que tem algo diferente que eu sinto nela. A enfermeira falou: essa mulher está aqui, mas tem algo diferente nela. A gente sente que tem algo diferente. É o que a gente carrega. É o Deus que a gente carrega. Uma lágrima caiu do cantinho do olho dela. A minha tia estava do lado. Ela falou: olha só, ela está ouvindo. Naquele momento, tudo para mim, tudo ficou em silêncio. Eu saí daquele lugar, fui para casa com a minha esposa. Eu sou meio doido, eu vou para o monte. Fui para o monte, fui orar. Eu falei: Deus, eu comecei a falar todos os testemunhos de cura que eu orei, Deus curou. Eu comecei a profetizar todos os testemunhos, falar, Deus sozinho, e profetizando, e falando nas árvores, e falando e gritando: o Senhor curou tal pessoa, o Senhor curou fulano. Quantas vezes eu coloquei a mão na cabeça da minha mãe e nada, nem um fio de cabelo da cabeça dela moveu. Mas na igreja, eu vendo a minha esposa recebendo testemunho de cura, e cura com diagnóstico de câncer final. Saí do monte no outro dia cedo, recebemos a notícia, ela faleceu. E um silêncio, Deus não falou comigo. Entenda o processo, que até Deus operando, Ele fica em silêncio para te proteger. E eu falando: Deus, fala comigo, fala uma palavra, manda um profeta, uma ligação, uma mensagem. Ninguém. O velório dela aconteceu 2 dias, nada, 0 de palavra de Deus. Processo, 0. O caixão da minha mãe foi subindo num carrinho, num lugar assim. Eu fui olhando as lápides. Naquele momento Deus falou comigo: padre, quantos abraços morreram aqui? Quantas pessoas avivadas que pregavam morreram aqui sem pedir perdão? E Deus foi falando ao meu coração. Deus foi falando ao meu coração: quem disse, Rafael, que eu não curei a sua mãe?
Quem disse que eu não libertei como você pediu? A cura que Deus queria dar para minha mãe era da alma, não era do corpo. Naquele momento eu entendi. Às vezes a gente quer o processo do nosso jeito. Se Deus quisesse nos dar um processo do nosso jeito, Ele dava a palavra, Ele dava um manual de instrução até a bênção. Seria fácil, ora. Mas Deus, Ele dá a palavra, Ele dá a presença dEle, Ele dá a direção, mas Ele não vai te dar um manual. Se você vai passar por dificuldade, por depressão, por tristeza, por angústia, Ele não vai te dar um manual. O manual você vai descobrir dia após dia, com o joelho no chão. Eu poderia dizer agora para você: aguenta. Não é sobre aguentar, mas é algo que vai muito além de aguentar, meu irmão. Se a gente quer viver uma profecia do avivamento, ser purificado para andar no profético, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa dizer, como Maria disse no seu Fiat: faça-se em mim segundo a tua palavra. Às vezes a gente quer entender, às vezes a gente quer compreender o processo, e não vamos entender o processo, porque no processo não tem manual de instrução. Tá difícil? Volta para o secreto. Tá apertado? Volta para o lugar da oração. E aqui eu parto para encerrar, para a gente orar. Olha para o irmão que está aí do teu lado. Vê se ele está bem. Dá um abraço nele, vai. Isso, dá um abraço nele. A cisterna, ela não pode cancelar teu sonho. Olha para esse irmão, fala para ele: a cisterna não pode cancelar teu sonho. O silêncio de Deus não é abandono. O silêncio de Deus é forja, é preparação. Ele está ali, ó. Ele está batendo. Ele está batendo. Sabe por que ele está batendo? Porque o palácio de Potifar, ele não revelou só um José. O palácio de Potifar, ele revelou um homem forjado numa cisterna. O palácio, ele revelou um homem que foi forjado. Porque muitas vezes a gente quer o final, mas a gente não quer o caminho. E o caminho vai ter cisterna, vai ter provação, vai ter prisão, vai ter tentação. Mas quando você chegar no palácio, você vai ser mais maduro, mais fiel. Você vai entender que Deus não deixou de estar com você em nenhum momento. Você vai ver que aquela tempestade era só um copo com água. Você vai ver que aquela crise não era rejeição. Aquela crise era Deus te sustentando. Era Deus dizendo para você: ora mais, ora mais, ora mais, ora mais. É por isso que os pregadores dizem: levanta o braço, ora, ora, ora. E você está como? Esperando a morte da bezerra. Ora, ora, desafia. Desafia você mesmo. Quebra as geleiras que te congelam. Existem rios da sua vida
que ele precisa fluir. Só que nesses rios caiu galhos. Galhos em rios impede que a água flua. Deus quer fluir em você hoje. Deus quer fluir em cura, em avivamento, em libertação. Agora você imagina, meu irmão, você veio caminhar no profético, amém ou não? Ih, gente, só 2 pessoas, meu Deus. O resto veio fazer o quê? Olhar para o padre? Ó, padre, vieram tudo te conhecer. Não veio caminhar no profético. Ai, meu Deus. Vocês vieram caminhar no profético, amém ou não? Oh, glória. Demorou, hein? Amém, gente. Amém. Eu sei que vocês... Eu ouço estômagos roncando. Eu sei que vocês estão com fome, mas calma. Calma que vocês já vão comer. Aguenta o processo, ó. Processo, ó. Calma, vocês já vão comer. Entenda bem, para caminhar no profético e viver uma profecia do avivamento na minha vida, para eu chegar lá para os meus amigos de trabalho, da escola, os vizinhos, e dizer assim: meu irmão, eu fui lá na profecia do avivamento, meu Deus, Deus me tirou do avesso, Deus me remexeu, Deus fez isso, aquilo, aquilo. Toma uma pessoa nova, diferente. De braço cruzado, meu filho, você não vai conseguir dar esse testemunho. Não vai. Você só vai testemunhar se você for além. Fica de pé no seu lugar. Cadê os irmãos? Esqueceram de mim. Traz aí. Não, eu vou embaixo, gente. Eu vou aí. Precisa ir lá. Não precisa rezar junto. Não, pessoal. Vai ficar pertinho. Fala para a pessoa que está aí do teu lado. Fala para ela assim: aguenta o processo. Aguenta o processo. Olha para essa cruz. Olha para ela. Poderia fazer aquela pregação e falar: olha para chagas, olha para espinho. Não. Só olha para a cruz e contempla o processo. Contempla o processo, meu irmão. Olha para essa cruz e contempla. Estenda as suas mãos aqui para essa cruz. Estenda as suas mãos para ela. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual que é a dificuldade que você tem passado, qual que é a adversidade, qual que é a crise que você tem sofrido. Eu não sei, meu irmão, de verdade, eu não sei o que você tem sofrido, mas de uma coisa eu tenho certeza: não fique calado, não fique quieto nesse momento. Ora, solta as tuas vozes e ora. Solta a tua voz e ora, ora. Estenda a tua mão aqui para a cruz e ora. Entrega para Ele, entrega para Ele, entrega. Vai entregando, força, igreja, força, autoridade. Começa a declarar: ei, eu não sei o que você está passando, o que você tem sofrido. Eu não sei se nesse momento você veio aqui porque você está com câncer, porque você está com uma crise de ansiedade, que você está com crise no casamento. Eu não sei se você veio também só porque você quer andar no profético. De fato eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que se você crer, eu sei de uma coisa, que se você esperar, Ele fará por você. Estenda a tua mão. Vamos cantar uma música ministério junto com a gente, aquela lá, para levar a gente lá para o céu, lá para a glória de Deus. Estenda a tua mão e vai orando.